Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 313, desaparecimento do corpo de Jesus, a Gênesis capítulo 15. A questão ainda é a questão de número 65. Então, dando sequência aqui, por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas. O corpo carnal é a sede, né? Das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito, recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Então, por mais que o corpo físico ele é a sede das sensações e das dores físicas, mas o espírito é que recebe as sensações dos contragolpes que o corpo recebe, né? Então, olha só, que repercutem no centro sensitivo do espírito, ou o espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Num corpo sem espírito, é praticamente nula a sensação. O que Kardec está com isso querendo dizer? Que, por exemplo, vamos pensar assim, isso só para uma certa análise. Se você pega algumas agulhas e introduz nos braços, nas pernas, na barriga de uma pessoa que já veio a óbito, ele não sente dores nenhuma. O espírito também não sente dor nenhuma. Por quê? Naquele caso, porque o espírito já se desprendeu, já se desligou-se daquele corpo físico. Agora, isso é relativo, né? Pois será que o espírito já se desligou 100% daquele corpo físico? Porque se ainda não, tudo que você fizer ali naquele corpo, o espírito sente. Então, pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, né? O espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos. Agora, é aquela questão que estamos aqui dizendo.
Que certeza nós temos de que o espírito, de fato, já se desprendeu 100% daquele corpo? Porque enquanto o perispírito materializado, o espírito, ele ainda carrega aqueles sentimentos com ele. Carrega aquelas sensações com ele, como se ele estivesse naquele corpo físico, como se ele estivesse vivo, como se nada tivesse lhe acontecido. É o caso da cremação. A doutrina dos espíritos, ela não vai nem contra e nem a favor, mas ao mesmo tempo nos põe para pensar que tal vida, tal morte física, Chico Xavier disse que teria que ser respeitado, ou melhor, o bom mesmo é respeitar a natureza divina. E a natureza divina reza que o certo mesmo, o velório, ele tem que ser tanto no mínimo quanto no máximo 24 horas. Independente. Ah, mas e se depois dessas 24 horas o espírito, mesmo assim, ali continua preso? Mas pelo menos os encarnados, eles respeitaram as leis divinas, as leis vigentes e regentes. Com relação à cremação, nós respeitamos, isso aqui é apenas um estudo, mas a cremação, ela não traz benefício nenhum ao espírito, aquele que por alguns anos esteve ali presa àquela matéria física. Se é muito evoluído, é óbvio que a cremação ela não interfere em nada. Mas se é mediano, se é mais inferior, o espírito ele sente praticamente quase que todo o processo de cremação. E isso prejudica demais, porque o transtorno é horrível. Eu já conversando com amigos em São Paulo,
que trabalham em casas espíritas sérias, e nessa casa onde esse amigo meu trabalha, os benfeitores de vez em quando levam espíritos que passaram aqui na Terra pelo crematório. Então, diz que o espírito ele revela a todos presentes que a sensação é a mais horrível que existe na face do universo. Porque ali ele ainda se encontra preso pela materialização do perispírito, que é o condutor dos desejos e dos sentimentos. É evoluído, não sofre nada. Mas aí eu lhe faço essa pergunta. Como apontar quem é evoluído, quem não é? Quem pode passar, quem não pode passar pelo crematório? Então isso é muito complexo. Então, na dúvida, vamos velar, né? O danadinho ali com os pés juntos, 24 horas, e depois, de acordo com as leis, sepultando o danadinho ali. Mas acontece que as pessoas, os familiares, ficam assim tão desesperados para se ver livre daquele que faleceu, que veio a óbito, que tem muitos velórios que não dura nem 6 horas, outros não duram nem 4 horas, não incluindo nessa categoria aí o Covid, né, por contaminar as pessoas, mas em outros casos, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Olha, hoje em dia os velórios não têm chegado a 12 horas, não. Os parentes ficam num desespero imenso para sepultar aquele ente querido. Deviam aproveitar um pouquinho mais, né? Mas é assim mesmo. Então, pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar o sofrimento, visto que este resultam da alteração da matéria, donde também forçoso é se conclua que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda gente. É lógico que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha um corpo físico de natureza, um corpo material de natureza semelhante ao de todos nós. É lógico. Pelo menos usando ele os elementos os quais todos nós utilizamos, ele
utilizou esses elementos, mas é óbvio, não sabemos quantos mais elementos compunham o corpo orgânico de nosso Senhor Jesus Cristo. Na questão de número 66, aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo, né? Então, olha só, se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera. Olha só para você ver. Que escolhera. Porque Jesus escolheu. Ele aceitou passar por tudo que ele passou. Como já dissemos em vídeos anteriores, ele sabia tudo que enfrentaria. Tudo. Nós aqui na Terra, com todo respeito, que às vezes fazemos algo sem pensar. Mas se tratando-se de Jesus e dos bons espíritos, eles planejam tudo com disciplina, milhões, bilhões de anos antes daquele momento. Por que eu estou dizendo bilhões? Porque nós temos que entender, com todo respeito, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se reuniu com os arquitetos siderais, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, para formar-se a Terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia que seres, né, viriam a habitar a Terra. Ele sabia, antes da formação da Terra, que um dia, no calendário divino, ele sabia disso, que um dia ele passaria por tudo que ele passou 2.000 anos atrás. Mas que ele escolhera passar por tudo. Ele que escolheu passar por tudo que ele passou. Não foi nem Deus, não foi ninguém quem lhe disse: vai e passa por isso. Não, ele quem escolhera. Há mais de 4,5, 5,5 bilhões de anos atrás, antes da Terra ser formada, ele sabia que ele ia passar por tudo o que ele passou. Ora, o guia, o modelo, o qual todos nós devemos seguir, você acha que ele
não tinha e não tem conhecimento desse período de 4,5 a 5,5 bilhões? É lógico que tem. Com todo respeito, nós aqui na Terra, por mais indisciplinado que somos, mesmo assim, quando preparamos uma viagem, nós preparamos a mala e nós colocamos tudo que usaremos lá no destino desejado. Agora imagine só nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico, né? Então, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido, é tirar-lhe o mérito da vida, de privações e de sofrimento que escolhera. Como exemplo de resignação, se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigena de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da fé dos seus contemporâneos e da posteridade, tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixaria moralmente em vez de o elevarem. Então, você observa que Kardec, categoricamente, aqui ele nada mais, nada menos nos esclarece de que se tudo isso fosse lhe retirado, obviamente ele não teria agido corretamente como um guia, como um modelo, como um exemplo a ser seguido. É o mesmo caso, nós não vamos adentrar essa questão porque nós já tratamos disso, mas é o mesmo caso que nós já tratamos a respeito do Espírito Santo, da concepção. Então Jesus é fruto de uma traição. Jesus é fruto de um ato pecaminoso. Ora, porque casada com José, Maria vai ter um filho do Espírito Santo. Então Jesus já começa o apostolado de uma forma contrária aos desígnios das leis divinas.
Então, que fique, né, na mente das pessoas essa questão para que cada um reflita, porque isso aqui não é uma imposição e nem uma exigência, mas sim para que cada um reflita. Ora, tem fundamento. Se tratando do mestre, tem fundamento. Agora, se não se tratasse do mestre, pode ter certeza-se de que não, não haveria fundamento nenhum, né? Não existiria fundamento nenhum. Mas se tratando de Jesus, sim. Então nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar só mais um vídeo hoje.